Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Constante, graduanda da Administração pela Universidade Federal de Santa Maria. No dia de hoje, eu vim apresentar uma atividade desenvolvida para a disciplina de Tópicos em Finanças, que é uma disciplina de extensão que tem como intuito levar a universidade para a comunidade. Nesse caso, é para levarmos a educação financeira para as escolas da rede municipal e também para a rede estadual. Então, irei apresentar um artigo desenvolvido em um grupo de pesquisa pelo qual faço parte, onde nós abordamos finanças comportamentais. E o tópico e o tema desse artigo de hoje seria a alfabetização financeira, análise do comportamento, da atitude e do conhecimento financeiro. Então, vocês sabem qual é a diferença da educação financeira para a alfabetização financeira? Vem comigo, então, que a gente vai introduzir esse tema. Então, aqui eu trago uma citação de Adson e Messi, de 2011, porém são autores extremamente atuais e presentes nas pesquisas sobre a alfabetização financeira, onde eles falam que cidadãos com baixos índices de alfabetização financeira possuem maiores dificuldades em gerenciar suas finanças e tomar decisões financeiras. Então, a gente sabe que, embora esse tema e esse autor tenha citado essa frase lá em 2011, ainda é muito presente nos dias atuais pessoas que não sabem se gerenciar suas próprias finanças. Isso não é apenas um problema individual, mas um problema econômico como um todo. Mas então, qual é a diferença da alfabetização financeira para educação financeira? Educação financeira ou conhecimento financeiro está relacionado a conhecimento de taxas de juros, investimentos, diversificação, inflação. Já a alfabetização financeira é um pouco mais amplo. Imagine um iceberg, onde lá no fundo a gente fala das nossas crenças, dos nossos comportamentos, que nem mesmo a gente entende por que a gente se comporta como a gente se comporta. Então, a alfabetização financeira, além de englobar conhecimento financeiro ou educação financeira, também fala sobre atitudes e crenças que a gente passa a desenvolver desde que a gente está na barriga da nossa mãe, a respeito do comportamento como um todo. Nesse caso, a gente fala de um comportamento financeiro. Então, segundo esse autor, Alston, lá em 2010, também um autor bastante atual, ele fala que é muito comum a gente encontrar o termo alfabetização e educação financeira como sinônimos. Porém, a alfabetização financeira ela é muito mais ampla. E ela passa a ser mencionada já na década de 90, mas ela sofre maior ênfase no assunto a partir da crise dos subprimes que iniciou nos Estados Unidos, onde os pesquisadores eles visualizaram que os bancários, as pessoas que trabalhavam com produtos financeiros, elas possuíam conhecimento a respeito de finanças, porém elas não tinham comportamentos e nem atitudes favoráveis a respeito do tema. Então, aqui eu trago variáveis que interferem diretamente na alfabetização financeira, a variável racial, a gente tem estudos, a grande maioria dos estudos comprovam que as pessoas autodeclaradas pardas ou negras, elas são menos alfabetizadas. A questão de gênero interfere diretamente, não por capacidade, das mulheres, mas sim por uma questão cultural, onde os homens, eles possuem mais contato com produtos financeiros, então, consequentemente, eles possuem mais essa habilidade com números, isso desde a infância. A gente tem pesquisas que comprovam e que falam que, por exemplo, jovens em idade universitárias, os pais dão mais dinheiro para as mulheres, pois eles acreditam que os homens eles conseguem se gerenciar melhor. A gente também tem a questão da idade, onde alguns estudos mencionam que as pessoas mais jovens são mais alfabetizadas, principalmente por não terem dependentes, mas a gente também tem outros estudos que falam que as pessoas mais velhas, elas possuem maiores conhecimentos, principalmente por já terem uma experiência e também por terem dependentes. A educação é um índice que interfere diretamente, principalmente no conhecimento, das variáveis, de inflação, enfim, e também a renda. Quanto mais o indivíduo ele recebe, mais ele vai buscar meios e alternativas para investir o seu próprio dinheiro. Então, o objetivo do estudo, ele foi analisar a alfabetização financeira dos brasileiros. Esse estudo, ele foi desenvolvido em 2019, obtivemos uma amostra de 1.100 pessoas, 1.100 brasileiros, e foi aplicado em 3 regiões do país. Então, já indo para os resultados do estudo, a gente não teve como ideia nos deter no método, já que a gente está falando aqui dos resultados, e nem ir para a parte
estatística, e sim na questão, né, da educação financeira, nos problemas, nas problemáticas que a gente possui hoje. Então, alcançamos um resultado, né, onde a maioria das pessoas, elas possuíam, sim, um conhecimento básico a respeito de juros, inflação e matemática financeira, né, matemática básica, e também a grande maioria acertou a alternativa onde a gente questionava a respeito sobre diversificação, né, o que obtivemos um resultado bem positivo. Mas um ponto que a gente precisa se atentar é que 49,1% não acertou a variável, né, de diversificação. E a gente precisa entender que a gente não pode apostar todos os ovos em uma única cesta, porque se a gente perde essa cesta, a gente perde todos os ovos, né? Então, isso se aplica muito a questões financeiras. Esses resultados, eles também convergiram, né, com todos os autores citados. Abaixo são pesquisas internacionais e também pesquisas brasileiras. Também, como já mencionado, né, nas variáveis, o nosso estudo também comprovou que os homens, eles possuíram maiores conhecimentos financeiros do que as mulheres, né? Então, é algo que a gente precisa se atentar, né, e seguir buscando pesquisas e alternativas para que a gente consiga sanar esses déficits. Abaixo também temos os autores que também convergiram, né, com os resultados obtidos. E já indo, então, para as considerações finais, é importante, né, a gente verificar, a gente atentar aos déficits que a pesquisa alcançou, principalmente a respeito de diversificação. Mais uma vez, a gente não pode aplicar todos os ovos em uma única cesta. Se a gente perde essa cesta, a gente fica sem planejamentos, né, sem sonhos. A gente não. E hoje a gente vive em um mundo capitalista, tudo envolve dinheiro. Então, a partir do momento que se todas as minhas apostas elas foram perdidas, como é que eu vou ficar? Isso não se trata só de uma economia individual, mas da economia como um todo, de um Estado ou de uma nação. Então, é importante que o país, né, que os governantes desenvolvam estratégias nacionais para que a gente consiga sanar os déficits encontrados, né, a respeito sobre a alfabetização financeira. E principalmente voltado para as nossas variáveis, né, já mencionadas, como raça, gênero, né, escolaridade. Então, para as pessoas que possuem menores rendas, para as mulheres e para as mulheres, né, autodeclaradas pretas ou pardas, para a população, para essa população como um todo. Então, como objetivo da atividade era a gente propor uma atividade, né, que envolvesse, talvez com algumas dicas, né, voltadas para a educação financeira, eu trago aqui 7 dicas de planejamento, que é muito importante. Essas dicas, elas são para organizacional, para organizações, mas elas também se encaixam muito para o indivíduo, né, para planejamentos pessoais. Então, eu trago aqui, é extremamente importante que a gente entenda qual é o nosso contexto, né, onde a gente está. Eu tenho uma profissão, eu recebo um salário, qual é o meu contexto? A partir disso, eu estabeleço o meu objetivo, aonde que eu quero chegar, né, e por que eu preciso desse planejamento. Em um terceiro ponto, eu preciso voltar esses meus objetivos para o meio onde eu estou, né? Envolver o meu time, conviver com pessoas que me inspirem para que eu consiga melhor desenvolver essas habilidades. Então, a partir disso, traçar uma estratégia, como que eu vou chegar lá, determinando um prazo, quando que eu quero chegar, um custo de quanto que eu vou precisar. Após isso, né, acompanhar esses meus objetivos, acompanhar essa minha estratégia, fazendo sempre a análise do resultado. E se necessário, né, eu acho que é importante a gente ter que ter a flexibilidade para que a gente volte, a gente analise o ambiente, né, e, se necessário, recalcular a rota. E aí, vocês têm um bom plano de ação para os sonhos de vocês? Então, indo para uma segunda atividade, também mencionada, né, como déficit, né, como resultado não legal na pesquisa desenvolvida, voltado para a diversificação, né? Então, de novo, eu acho que a gente precisa desenvolver habilidades de curto, do médio e longo prazo. Acho não, tenho certeza. A gente precisa se planejar para o que a gente vai desenvolver amanhã, a gente precisa se planejar para o que a gente vai desenvolver daqui a um ano, e a gente precisa se planejar para o que a gente quer daqui a 5 anos. Então, eu vou voltar os meus investimentos, eu vou voltar as minhas habilidades para esses períodos, né? Time,
Tempo também é dinheiro, então isso também está incluso investimentos com qualificações, com especializações, né? Mas nesse caso, como a gente está falando de educação financeira, voltar, né, as nossas reservas e dividir de acordo com esses objetivos. Então, eu vou colocar o que eu preciso para o meu curto prazo, para daqui a 2 semanas, na minha primeira caixinha, eu vou colocar o que eu preciso de dinheiro para o meu médio prazo, na minha segunda caixinha, e eu vou colocar o que eu preciso para o meu longo prazo, né, na minha segunda caixinha. Voltando sempre, né, para o objetivo que eu quero, de quanto que eu preciso e em quanto tempo eu preciso. Então, já indo para as considerações finais, também é relevante a gente mencionar que esse estudo ele obteve um retorno positivo relacionado à educação financeira e conhecimento financeiro, principalmente porque a grande maioria da amostra já possui acesso ao ensino superior. Então, talvez, se a gente voltar essa pesquisa para pessoas do ensino fundamental que não tenham concluído, né, a educação básica, muito provável que os nossos resultados eles sejam diferentes. Então, fica aqui o viés, além de vocês seguirem essas dicas que eu estou passando a respeito de planejamento, também para que vocês busquem, né, se atualizar e desenvolver mais pesquisas a respeito dessa população, da população que possui mais déficits, porque quanto mais pesquisas a gente obtiver, mais dados a gente vai ter para mostrar para os nossos governantes que a gente precisa desenvolver essas estratégias voltadas para essas pessoas e para esse público. Então, já indo para o final, aqui eu trago as referências utilizadas. Desde já eu agradeço, desejo para vocês um excelente dia, eu espero que tenha sido produtivo, eu espero que vocês tenham aprendido e até mais!